Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da segunda semana do tempo comum, nesse dia 19 de janeiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 3, do versículo 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, na sinagoga, outro conflito entre os fariseus e Jesus. Aferrados à observância do sábado, eles têm visão curta para a realidade e são insensíveis às necessidades das pessoas. No caso, um homem com mão paralisada. Jesus dispara uma pergunta tão adequada que a assembleia emudece. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? A resposta é óbvia, mas os fariseus não querem se comprometer. Calam-se, mas no seu interior tramam a eliminação de Jesus, que tem boas razões para ficar indignado, por causa da dureza do coração deles. Não beneficia o ser humano enquanto estão apegados a uma lei caduca, desumana. Não querem deixar livre um pregador que defende a pessoa, libertando-a das opressões ideológicas e sociais. Querido irmão, querida irmã, a ação de Jesus nos ajuda a perceber que é necessário deslocar a preocupação com a instituição ou com a lei para a pessoa humana. A pessoa humana é que deve ser o centro das atenções na religião, na economia, na política, em tudo. Na religião cristã, experimentamos a força de Deus que levanta os oprimidos e sofredores, fazendo-os sujeitos de sua história. Levanta-te, reconhecendo a prioridade de sua situação. Vem para o meio e, revelando a sua dignidade de filho de Deus, estende a mão. Uma fé comprometida com as pessoas, com os humildes, com os que têm alguma deficiência, com os doentes. Assim, nosso culto fica verdadeiro e nosso Deus muito mais satisfeito conosco. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia é pensar se a pessoa humana está no centro de suas preocupações. É muito importante você também se perguntar. Rezem comigo. Ó Jesus libertador, num sábado curas um homem com a mão paralisada e ele exulta por poder voltar ao trabalho. No entanto, fariseus e herodianos, escravos da letra da lei, não se alegram com essa libertação. Ao contrário, tramam tua morte. Livra-nos, Senhor, de pessoas mal intencionadas. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da segunda semana do tempo comum, nesse dia 19 de janeiro, você poderá acompanhar através da sua Bíblia os textos. 1 de Samuel, capítulo 17, do versículo 32 a 33, o versículo 37, depois o 40 a 51. Também o texto de Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, rezar o Salmo 143. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá também acompanhar a leitura do primeiro livro de Samuel e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e as colocou no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do teu exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda essa multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte, com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra deste dia reforça o tema da fidelidade a Deus,
e mostra que quando confiamos nele e fazemos a sua vontade, tudo é possível, até vencer os preconceitos que diminuem ou matam as pessoas. Vemos isso na primeira leitura e no Evangelho. Na primeira leitura encontramos a força de Davi, que luta contra o filisteu com apenas uma pedra e uma funda e o vence. A força de Davi estava na confiança em Deus, que não luta com armas, mas com as outras formas de instrumentos. O filisteu subestimou a força de Davi e o humilhou, pois estava bem armado e com uma tropa de homens, enquanto Davi estava confiante nas armas de Deus. Quando lutamos com as armas de Deus, vencemos os piores inimigos e superamos as maiores batalhas. É essa força de Deus que devemos usar para romper as barreiras do preconceito, seja ele de qualquer natureza, inclusive o religioso, que muitas vezes legitima situações de opressão, como encontramos no Evangelho de hoje. O texto proclamado hoje, Jesus está na sinagoga num dia de sábado. O sábado, segundo a lei judaica, é o dia do Senhor, e por essa razão não se pode fazer nada a não ser louvar o Senhor. Jesus mostra que louvar o Senhor e cumprir as suas leis consiste em defender a vida, principalmente a vida dos marginalizados, daqueles que as leis não atendem ou que não podem cumpri-las, ficando assim ainda mais à margem da sociedade e da própria religião. Era o que vinha ocorrendo. Jesus estava mudando essa estrutura opressora, regida por leis inócuas e inoperantes. A proposta de Jesus é libertadora e inovadora. Uma lei que não favorece a vida não merece ser respeitada nem cumprida. Ele toca, assim, na ferida daquela sociedade legalista que idolatra a lei em detrimento da vida das pessoas. Assim sendo, ao ver que na Assembleia havia uma pessoa com a mão atrofiada, isto é, seca, ele reage contra a falta de ação tanto deste homem quanto daqueles que poderiam fazer algo por ele. Ao pôr no centro da sinagoga o homem da mão seca, Jesus coloca no centro o problema, que até então estava oculto. Além disso, ele evidencia também o seu projeto de vida, que é o da recuperação das pessoas marginalizadas e excluídas, dando a elas prioridade de atenção e socorro. Aqueles que até então ninguém via ou aos quais não se dava a menor importância, passam a ser o centro das atenções. A atitude de Jesus é algo escandaloso, principalmente para as autoridades, os doutores e mestres da lei, que viram estremecer os alicerces onde estes se firmavam. Resgatar a dignidade de alguém em dia de sábado era proibido pela lei, mas isso não era feito em nenhum outro dia. Jesus, ao fazer isso em dia de sábado, o dia do Senhor, mostra que esse dia só tem sentido se ele levar as pessoas a se comprometerem com o próximo e com a defesa da vida. Os questionamentos feitos por Jesus são profundamente provocadores. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Eles nada disseram porque perceberam a incoerência da lei e dos seus atos. Deus jamais permitiria que alguém no seu dia morresse devido à negligência daqueles que usam como argumento para não socorrer o próximo a ocupação e a oração. Nenhuma oração chega mais rápido a Deus do que aquela que consiste no socorro a alguém, no bem ao próximo. Jesus vai mostrar isso em diversos momentos, em outros momentos de sua vida pública. Com isso, selou sua sentença de morte,
mas foi para isso que ele veio, para dar a vida pelos seus, socorrendo principalmente os que mais precisam. Naquele momento, o homem da mão atrofiada era o que mais precisava. Ele representava uma categoria de marginalizados que careciam de libertação. A coragem de Jesus, o sumo sacerdote do Pai, deve nos impulsionar a agirmos conforme sua prática, fazer o bem sem olhar a quem, não ter dia e hora para fazer o bem. A vida não pode ser simplesmente submetida a um código de leis. Vimos isso no evangelho de ontem. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. As leis existem para proteger e defender as pessoas, e não as pessoas para defender as leis. Mas era o que os doutores e mestres da lei faziam. Isso vale também para as normas religiosas. Elas existem para favorecer a vida e não o seu contrário. Uma prática religiosa que consiste no cumprimento de um código de normas e leis é uma prática que mais oprime do que liberta. Isso entristece a Deus, pois revela a dureza do nosso coração. Não podemos deixar que a vida religiosa endureça o nosso coração a ponto de apenas cumprirmos o que pedem as leis. Toda religião deve favorecer a vida. Se assim não for, não pode ser algo de Deus. Querido irmão, querida irmã, que a força e o poder de Deus habite em nós para combatermos o que não lhe agrada e agirmos sempre em sintonia com a sua palavra. É o que nos pede os textos bíblicos deste dia. Reflita sobre isso, querido irmão, querida irmã, ao longo desse dia e reze comigo. Ó Jesus libertador, num sábado curas um homem com a mão paralisada e ele exulta por poder voltar ao trabalho. No entanto, fariseus e herodianos, escravos da letra da lei, não se alegram com essa libertação. Ao contrário, tramam tua morte. Livra-nos, Senhor, de pessoas mal intencionadas. Amém.